Saúde os irmãos na paz do Senhor. Hoje estou gravando um vídeo sobre a lição de número 10, do dia 5 de março de 2023, que fala sobre o avivamento na vida pessoal. O nosso texto áureo diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos de número 63, versos 3 e 4. A verdade prática nos diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A nossa leitura bíblica em classe está no Salmo de número 66, dos versos de 1 até o verso 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha alma te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Na leitura diária, quero fazer algumas referências ali, porque os textos que foram citados na leitura diária, eles fazem parte do contexto da nossa lição. A leitura de segunda e terça, elas falam sobre o aspecto da oração, algo que nós vamos ver lá no tópico 2 da lição de hoje. Fala no Salmo 55:17, diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a ele, e ele ouvirá a minha voz. Então, o texto de terça fala de Daniel 6:10, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, é importante a leitura diária, porque ela faz referência ao contexto geral da lição. Já os textos de quarta e de quinta também estão relacionados ao tópico 2 da lição, que fala sobre uma leitura devocional da palavra. E eu cito ali o Salmo de número 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, há uma referência que é feita, e os textos de sexta e sábado fazem referência já ao tópico de número 3 da nossa lição, que fala sobre a vida pessoal e familiar do crente. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, uma referência das leituras bíblicas diárias com o estudo da nossa lição de hoje. E a lição de hoje ela tem 3 objetivos. Primeiro é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. O segundo objetivo é conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada, que é o que citei sobre a oração e a leitura da palavra. E terceiro, entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Então, uma lição extremamente importante, considerando que das lições que nós estávamos estudando, nós vimos um avivamento num contexto mundial, vimos o avivamento no Brasil, e agora estamos falando já de um avivamento na vida pessoal. E o impacto que isso vai gerar será visto na próxima semana, quando for falado sobre o avivamento na igreja.
Então, o que é importante, o que a introdução nos diz? Que não pode haver avivamento na igreja, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Então, para que a igreja seja avivada, é preciso um avivamento em cada crente, e esse avivamento vai gerar um avivamento na igreja, no coletivo. Estudando a nossa revista, lá na lição 1 desse trimestre, nós vimos que o avivamento espiritual começa quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Isso, na realidade, é uma crescente. Ele começa por uma pessoa, essa uma pessoa contagiada e avivada pelo Espírito Santo, ela contagia um grupo, esse grupo contagia a sua igreja, que vai contagiando a cidade, e isso contagia a nação. A analogia que dá para se fazer com relação a isso é como um fogo. O fogo é contagiante. Por onde ele está, onde ele passa, ele vai contagiando e contaminando as demais coisas. Considerando um incêndio, se nós pegarmos um incêndio numa floresta, por mais que tenha árvores verdes, coisas que estão por demais molhadas e não teria condições de pegar fogo instantaneamente, mas o fogo ele vai consumindo, ele vai secando e vai transferindo. Por mais que aquela árvore não queira ser queimada, se ela está no meio do fogo, ela acaba sendo queimada, ou seja, ele simplesmente queima. Assim é o avivamento no meio da igreja. Se tem um local, um crente, um grupo que está contagiado, está avivado, aqueles que estão à volta, consequentemente, sofrem um impacto desse fogo que vai se propagando. Ele vai alcançando e vai se alastrando, por mais que não se queira, mas é algo que o fogo vai irradiando. Assim é o avivamento. Quando nós trabalhamos e tratamos do avivamento, nós precisamos entender que quando ele começar a acender a chama em uma pessoa, num grupo, na igreja, ele vai se alastrando e vai tomando conta. Por isso que quando nós vimos lá na lição de número 8, nós entendemos que quando há um verdadeiro avivamento, ele produz efeitos, ele modifica a sociedade, modifica a cultura, modifica a política. Por quê? Porque tudo isso é o impacto, é a irradiação do avivamento no contexto geral. Assim é o fogo irradiou e vai consumindo tudo aquilo que está à sua volta. O avivamento, da mesma forma, ele vai se alastrando. Por isso que ele tem que se manifestar em todos os lugares. Não tem como dizer que existe o avivamento, e o avivamento é só dentro do contexto da igreja. Ele tem que ser dentro do testemunho cotidiano, no casamento, na vida familiar, na escola, trabalho, negócios, na proclamação do evangelho, em todos os aspectos. Por isso que o avivamento, ele tem que irradiar, e quando há um avivamento genuíno, ele causa impacto em toda a sociedade. Nosso primeiro tópico fala do avivamento na vida do salmista. E aí ele diz no primeiro item sobre uma busca sincera. Davi ele estava enfrentando muitas dificuldades e opressões na sua vida, principalmente quando é escrito esse salmo de número 63 aqui. Ele estava passando por alguns problemas. E nós muitas vezes pensamos, ou a igreja, alguns irmãos pensam que a vida cristã é como um mar de rosas, é só bênçãos. Mas o próprio Senhor nos alerta em João 16:33, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Esse entendimento o salmista tinha, porque ele sabia que além das circunstâncias que o olho podia ver, lá estava Deus. Ou seja, a condição em que Davi se encontrava aqui era fugindo da presença de Saul, fugindo do rei Saul que estava perseguindo ele. Então, além das circunstâncias,
ele fez uma oração ao Senhor: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O salmista aqui estava fazendo uma oração sincera. Para ele, a fuga de Saul era dentro de uma terra seca. Ele não tinha todo o conforto, o refrigério, não tinha as fontes de água, não tinha a alimentação necessária. Mas ele ora ao Senhor sem reservas nenhuma, por isso que é o sincero, ou sem cera. Quando se vendia um vaso nos tempos antigos, o comprador pedia para que o vaso ficasse exposto ao meio-dia no sol. Por quê? Porque se tivesse alguma imperfeição, onde os oleiros passavam uma cera para tirar as rachaduras e trincas, o sol derretia a cera e ficava exposto toda a fragilidade do vaso. Assim, Davi ora ao Senhor sem reservas, sem rodeio, sem bajulação, sem desculpa, um irmão usou uma expressão dizendo sem levar Jesus no bico, ou seja, achando que Jesus vai se convencer por causa de palavras bonitas, palavras que muitas vezes possam parecer agradáveis. Davi simplesmente usou a expressão: ó Deus, tu és o meu Deus. E a mesma sentido, a mesma questão, o próprio Moisés usa lá em Êxodo 33:15, quando ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, ele entendia, assim como Davi, que a presença de Deus era muito preciosa para a vida deles. E aí, tendo esse entendimento, sabendo que apesar de todas as coisas que acontecem, no item 2 do tópico 1 fala que o salmista estava contemplando e bendizendo ao Senhor. E uma vez que ele tinha contemplado essa glória, assim como Moisés já tinha visto toda a glória de Deus quando com mão forte Deus tira Israel do Egito, e ele disse mais adiante: olha, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Davi, agora olhando esse contexto, ele vai dizer: olha, Senhor, eu já contemplei a tua glória. No verso 2 ele diz: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Ou seja, ele já tinha presenciado, já tinha visto a glória de Deus lá no santuário. E o que isso causou na vida de Davi? Algo que foi tão marcante, tão impactante, que se tornou um motivo de grande alegria. E nesse pequeno salmo que nós lemos aqui, ele expressa isso de 5 maneiras. Ele vai dizer primeiro que os meus lábios te louvarão. Ou seja, alguém que estava sendo perseguido, Saul estava buscando matar Davi, ele não estava procurando Davi para conduzir ele e fazer benefícios a ele. Ele estava procurando Davi para matá-lo. E ele vai dizer: os meus lábios te louvarão. Ele vai dizer que te bendirei enquanto viver. Levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará e a minha boca te louvará com alegres lábios. Ou seja, a presença de Deus foi tão marcante na vida de Davi que ele continuou avivado depois dessa presença que ele sentiu de Deus. Ele disse: olha, eu vou continuar te louvando, vou continuar te bendizendo enquanto houver fôlego de vida, vou levantar as minhas mãos, a minha boca vai te louvar com lábios alegres. Então, havia essa modificação, o contágio da presença de Deus na vida de Davi fez com que ele fosse avivado. Então, é impossível nós vivermos essa realidade espiritual diferente de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Ou seja, nós dizemos que estamos avivados quando parece que todas as coisas estão bem. Mas Davi, quando escreve esse salmo, os inimigos de Israel tinham invadido a cidade de Keila. E Davi com seus homens vai lá, restabelece a paz, salva essa cidade da opressão dos inimigos.
e ele está lá, tranquilo e agradável, e Saul descobre que ele está lá. Davi ora ao Senhor e o Senhor diz: olha, o povo de Keila vai te entregar na mão de Saul. Então, depois de fazer esse benefício, ele foge e vai para o deserto de Judá, onde ele está sendo perseguido por Saul. Somente alguém avivado pode bem dizer ao Senhor em meio à tribulação, em meio à aflição, em meio à perseguição. Davi teria todos os motivos para estar orando ao Senhor e pedindo misericórdia, pedindo para que Deus livrasse ele das mãos de Saul, mas ele está ali dizendo que vai bem dizer ao Senhor. Não era a circunstância que estavam dizendo como que deveria ser a vida de Saul, de Davi. Davi estava dizendo que, independente de qualquer coisa, ele ia continuar bendizendo e louvando ao Senhor. Isso ele reflete lá no final do Salmo, quando no item 3 do primeiro tópico ele vai dizer que Deus é o nosso auxílio. Ele diz lá nos versos 6 e 8, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Olha o quanto é consolador, mesmo em meio a muitas dificuldades, saber que o crente avivado pode ter em Deus o seu auxílio, refúgio e fortaleza. Davi sabia que estava sendo perseguido por Saul, mas quem estava guardando ele era Deus. E por tantos anos Saul perseguiu Davi e nunca alcançou a Davi ao ponto de poder prendê-lo ou fazer algo que fosse prejudicar Davi. Então, o verdadeiro avivamento pessoal, ele promove a bênção da segurança divina na vida do crente. O crente avivado sabe que está seguro no Senhor. O tópico 2 fala sobre o avivamento espiritual do crente e vai dizer que no item 1 que é preciso ter reservado uma agenda de piedade. Como eu disse lá na leitura diária, quando falava sobre alguns versos, existem elementos que não podem estar fora da vida do crente avivado. O crente avivado, ele não deixa de lado a prática da oração e ele não deixa de lado a leitura devocional das Escrituras. Por isso que eu fiz questão de citar a leitura diária, os textos de segunda e terça que falavam da oração, o de quarta e quinta que falam sobre a leitura devocional das Escrituras. É importante reservar um tempo ao longo do dia para uma vida devocional e estrita comunhão com Deus. Eu tinha um amigo, um pastor, hoje ele já descansa no Senhor, que ele quando acordava, e ele era norte-americano, lá o costume é diferente daqui. A principal refeição deles é o café da manhã. Então o café da manhã ele é recheado, era ovo frito e todas aquelas coisas agradáveis e boas ao nosso paladar. E ele foi impactado pelo Senhor quando falando com o Senhor sobre a vida devocional, e ele disse: Senhor, a minha principal refeição é o café da manhã, mas eu não vou tomar o café da manhã enquanto eu não tiver um tempo de comunhão contigo. Eu não vou exercer o benefício daquilo que é prazeroso para mim enquanto eu não orar e não ler a palavra. E ele usou isso no seu devocional diário por anos, até que o Senhor recolheu a sua vida. Então, o item 2 do tópico 2 vai falar sobre a prática da oração. E para que demonstre a importância disto, a revista nos traz o exemplo de 3 pessoas que usavam e tinham a prática da oração na sua vida. Primeiro é o salmista Davi, quando ele fala no Salmo 55:17, dizendo: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz.
Outro homem que foi usado como referência é Daniel, que quando estava na Babilônia, por 3 vezes orava ao Senhor durante o dia, mesmo tendo uma escritura, tendo algo dizendo que ele não poderia mais fazer isso, ele mantinha a sua vida de oração. E Jesus, e o texto que o autor da revista nos coloca é o de Mateus 26, onde Jesus está no Getsêmani, mas em muitos outros momentos nós vemos Jesus se retirando, saindo do meio do povo para tirar momentos a só de comunhão com Deus. Então, essa é a importância da prática da oração. Esse é um exercício diário e um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. E também é a única maneira de vencer grandes batalhas através da oração. O terceiro item fala da leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve estudar diariamente a Bíblia, e Josué, quando foi alertado sobre isso, lá no versículo 8 do capítulo 1 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A única maneira de meditar na palavra dia e noite é tendo conhecimento dela, é tendo contato e comunhão com ela. Jesus venceu o diabo nas suas tentações através da palavra. E Efésios vai dizer que a palavra é a espada do Espírito. Como que um crente vai ser avivado e entrar numa batalha sem a arma que é a espada? Como que ele vai vencer o inimigo no dia mau sem ter a arma de ataque que é a espada do Espírito? O dia mau vem. Isso, o texto que eu citei de João 16:33, que no mundo tereis aflições, isso é certo. O dia mau vai vir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas um dia ele vai chegar. E somente através da palavra que nós vamos conseguir vencer. E o autor da revista coloca 5 benefícios aqui com relação àquele que medita na palavra. Ela primeiro nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmo 119:97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. A leitura da Bíblia previne o nosso coração de pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. A palavra nos consola. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Salmo 119:50. A palavra dirige a nossa vida, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como andar no meio da escuridão? Somente com a luz. E ela ordena a vida pessoal, ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, isso mostra a importância da palavra, oração e palavra. E o tópico 3 fala sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro, a vida pessoal. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como ser avivado e não viver de acordo com a palavra de Deus? É a palavra de Deus que limpa o crente avivado. João 15,3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa e nos molda segundo o caráter de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, o autor da revista coloca: nos molda na nossa integridade. Mateus 5,37 diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tem que ser íntegro. Também fala sobre prudência no falar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E também fala no cuidado na saúde física e emocional. 3 João, capítulo 1, verso 2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma.
O item 2, depois de falar da vida pessoal, vai falar sobre a vida com o cônjuge e usa um texto de Efésios 5, 22 e versículos 25 e 27 para falar sobre amor e submissão. Texto conhecidíssimo que fala sobre as mulheres estarem sujeitas ao marido e fala sobre como os maridos devem amar a sua esposa e viver de maneira santa e irrepreensível. Então, o crente avivado guarda, além da sua vida pessoal, também a sua vida familiar com o seu cônjuge, onde essa vida familiar ela precisa ser demonstrada na forma de carinho e afeto. E usa dois textos ali, Provérbios 31, 29, onde diz: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. E um texto de Cantares, capítulo 1, versículo 16, onde diz: eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso. Então, quando se vive na sujeição e amor, existe essa demonstração. E também uma comunicação eficiente e atenta. Uma vida de bênção no lar é uma consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, um crente avivado, uma família avivada, ela traz uma consequência no convívio familiar. E por último, fala sobre a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui, o primeiro item que fala é de afeto, e o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta aos Filipenses, ele tem esse sentimento de afeto com aquela igreja, para que eles não se perdessem, para que eles continuassem vivendo a vida familiar cristã saudável. E ele usa isso e faz uma referência tratando eles como filhos, e isso deve ser a nossa maneira correta de agir. Também fala sobre cuidados espirituais. Deuteronômio 11 vai dizer: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra. Então, fala sobre essa bênção de cuidar. Deus coloca nas nossas mãos e nós devemos cuidar dos nossos filhos. Fala sobre o hábito do culto doméstico, usa um outro salmo, salmo de número 78, para falar sobre essa questão. Fala do relacionamento cristão com os filhos, sobre não provocar a ira dos filhos, não irritar os filhos para que eles não venham a perder o ânimo. Traz alguns conceitos ali sobre esse relacionamento cristão, mas também não retira a questão da disciplina dos filhos, onde diz: se suportais com correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12, 7 fala sobre isso. E depois fala sobre o avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. Esdras capítulo 3, dos versículos 11 e 13, fala sobre isso, sobre cantar e rejubilar. A alegria, ela produz fortalecimento espiritual no crente fiel. Ou seja, a alegria não produz doença, mas a tristeza produz doença. A tristeza leva à depressão, leva a outras questões. Por isso que a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, ver um crente que é alegre é um crente avivado. O crente avivado também não teme a morte. Nós vemos o exemplo de Ananias, Misael e Azarias, quando são lançados na fornalha de fogo. Não tinham medo de morrer. Daniel não teve medo de enfrentar a morte e ser lançado na cova dos leões por causa do amor a Cristo. Então, o crente avivado não teme a morte. E por último, o crente avivado é santo. E para isso, o texto de Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. O nosso tempo é curtíssimo,
Por isso, foi passado um tópico rápido, mas para que nós pudéssemos entender bem como funciona a vida cristã avivada. E a lição conclui da seguinte forma: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.